Vamos dar prosseguimento, então, com a Celisa Beranger, com sua palestra A Quadratura Decrescente, Saturno-Urano e o Novo Ano para o Brasil. Celisa, é um prazer recebê-la e, por gentileza, pode dar início à sua palestra. Agradeço. Obrigada, o prazer é todo meu em poder celebrar mais um aniversário do Senarge e eu vou compartilhar aqui para... Ih, não está me aparecendo, Denise. Só está me aparecendo a parte de vocês. Ah, achei aqui, vamos ver se vai. Share screen. Não, é porque... Está indo, está carregado. Tá, deixa eu só botar No modo exibição, né? no modo de exibição, Uhum. porque eu quero ir para o começo. Então, está vendo? Tá, certinho, perfeito. Ok. Então, a quadratura é a marca do ano de 2021. E ela é importante para o Brasil. No ano passado, na live do final do ano, eu citei que o Brasil seria um dos planetas mais mobilizados por essa quadratura. Como eu sempre tenho feito nos últimos anos, desde 2015, a questão do índice cíclico, que tem o índice cíclico e o índice rítmico. O índice rítmico é a diferença entre os índices cíclicos. Então, quer dizer, se vocês olharem, o índice rítmico ele baixa muito mais do que o próprio índice cíclico. Eu botei aqui 2019, 707, 2020, 588, quer dizer, 2020 seria o final da queda maior. Em 2021, ele ainda tem uma pequena queda, mas se mudar de 74 pontos para 16, já tem uma grande diferença. E ele vai formar quase que um platô para, então, começar a subir. Esse detalhe é do programa Meridian, que faz uma abertura do índice cíclico, possibilitando que a gente mostre ele com mais detalhe. Então, a gente observa aqui que 2021 nós estamos quase que num platô, para então, a partir de 2022, ele começar a subir, e em 2028, final de 2028, aí ele se equilibra ao patamar de 2016. Ou seja, isso aqui indica que aumenta o número de ciclos crescentes e os planetas vão se afastando. Nós tivemos a tríplice conjunção do ano passado, de Júpiter, Saturno e Plutão, e vamos tendo outras conjunções, aí primeiro a conjunção de Júpiter e Netuno, depois a conjunção de Saturno com Netuno, mas a gente vai ver que, a partir de 2022, aí, efetivamente, é que ele começa a subir. A nossa década atual, como eu falei, tem aqui a conjunção de Júpiter com Netuno, tem duas coisas importantes, as mudanças de signo de Plutão e de Urano. Plutão ativando, mobilizando o Aquário, que foi mobilizado primeiro pela conjunção Júpiter-Saturno, é o que a gente diz, não é a era de Aquário, essa só em 2300 e não sei quanto. Mas o Aquário e depois a doriforia, porque o Casolanda disse que não é uma doriforia completa, mas eu sigo uma linha que, a partir de 6 planetas, é considerada uma doriforia, porque até 5 é comum. Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, chegou qualquer outro ali, encontro de 5 não é incomum. Agora, de 6 ou de 7 já é bem mais raro, né? E a doriforia perfeita seria quando todos os planetas visíveis se encontram, né? Como a gente teve lá em 62. Bom, então, aqui eu quero chamar a atenção
para 2026. 2026, uma conjunção Saturno-Netuno conjugada com um trígono de Urano com Plutão. Apanhamos muito na quadratura, mas o trígono é efetivamente uma rearrumação muito positiva, inclusive nessas questões de migração, de mobilização, provavelmente só lá é que vai ser resolvido. E a década termina na metade do ciclo de Júpiter-Saturno, que começou em dezembro. Quer dizer, na verdade, não é dezembro, aquilo já começa antes, mas, digamos assim, a data foi o solstício de dezembro, chegamos na metade desse ciclo menor, porque o ciclo maior, como já citou o Carlos Holanda, seriam os 200 anos dos ciclos de conjunções em ar. E o ciclo Saturno-Urano, que é o meu foco principal, que é a marca do ano, a quadratura decrescente desse ciclo, que indica o ciclo em si indica uma renovação política, reforma das tradições, leva a novos caminhos, tanto na área política, como econômica, como social. Ele é um ciclo associado ao capitalismo, mas com uma tendência autoritária e de direita. Segundo André Barbeau, primeiro, que já falava nisso desde o século passado, e depois do Raymond Merriman, o astrólogo especialista em astrologia financeira americano, ele tem uma forte ligação com o ciclo dos Estados Unidos. Para o Merriman, é principalmente com relação às questões econômicas, e para o André Barbeau é de uma maneira geral, embora Barbeau também relacione esse ciclo com Israel. Mas os aspectos desarmônicos desse ciclo, como nós estamos, promovem tensões e instabilidade, agitações, desobediência civil, rebeldia, protestos, que, levados a extremos, podem chegar à violência e prisões, como ocorreu em Barcelona, como ocorreu em Amsterdã. Tivemos aí o grande protesto no Paraguai por má condução da pandemia e muitos protestos femininos em vários países do mundo no Dia Internacional da Mulher, ou seja, o contexto é dado a isso. Um ciclo importante na economia, porque ele causa mudanças bruscas e quedas repentinas nas bolsas, como nós já vimos aqui com a movimentação na Petrobras, ou seja, aí o dólar sobe, o real cai. O ano é disso, porque, na verdade, embora o primeiro aspecto tenha começado em dezembro, na conjunção Júpiter-Saturno, que foi quadrado com Urano, ele está tecnicamente em órbita até o começo do ano que vem. Quer dizer, no início do ano, a gente ainda teve outros ciclos, em janeiro, mas agora o resto do ano, dos 10 ciclos planetários, o único que se movimenta é a quadratura decrescente Saturno-Urano. E essas mudanças bruscas e essas quedas provocam dificuldades e até quebras em instituições financeiras e também em grandes empresas. Ele é um ciclo que mobiliza a tecnologia, no sentido de avanço, sim, mas esse avanço passa por problemas. Então, ele é dado a graves problemas que também podem arruinar empresas. Por exemplo, na semana passada, no dia 4, a SpaceX, que é hoje a grande empresa particular que leva as coisas da NASA para o espaço, teve um protótipo que explodiu. O ciclo também é dado a tremores de terra. No dia 5, a gente teve Nova Zelândia, Indonésia. Então, o próximo aspecto exato é em 14 de junho, lá perto do eclipse, e o último em 24 de dezembro. Mas isso vai estar valendo praticamente durante todo o ano, né? E vamos olhar como se desenvolveu esse ciclo, que começou em 18 de outubro de 1988, em 27 graus de Sagitário, nas suas várias etapas. A conjunção ocorreu próxima a Netuno,
Netuno estava em 6 ou 7 de Capricórnio, portanto, foi um tríplice encontro também. E todo tríplice encontro é sempre bastante relevante. E isso nos trouxe, logo depois, a queda do Muro de Berlim e depois o colapso da União Soviética, favorecendo os Estados Unidos, que assumiram o papel de única superpotência. Então, essa é uma questão também desse ciclo Saturno-Urano. O novo ciclo, como ele afeta o capitalismo, então ele também indicou mudança, o neocapitalismo. Na semi-quadratura crescente, que é o primeiro aspecto que puxa o ciclo, a crise no México impactou o sistema monetário internacional. Em 96, 97, o sextil, a primeira conferência da Organização Mundial do Comércio, em Singapura, promoveu um acordo de 39 países que aboliram taxas alfandegárias para 300 produtos tecnológicos. Quer dizer, isso favoreceu a tecnologia. E, logo depois, 69 países liberaram os serviços de telecomunicações, promovendo, então, a globalização. Em 99 e 2000, a quadratura crescente, que tem uma característica bastante interessante, porque também coincidiu com a conjunção Júpiter-Saturno, quer dizer, a conjunção Júpiter-Saturno de maio de 2000, lá da Dorifonia de 2000, foi quadrada com Urano, só que invertido. Urano estava em Aquário e Júpiter e Saturno estavam em Touro. Primeira coisa, estouro da bolha da internet. Nasdaq caiu 80%. E isso deu uma balançada, uma interrompida no crescimento econômico da tecnologia. Quer dizer, principalmente as empresas de internet tiveram que se reformular. E começa também um debate a respeito da globalização. A conferência da Organização Mundial do Comércio em Seattle foi um fiasco. Quer dizer, aquilo que vai funcionar bem no sextil, aqui na quadratura, teve um grande problema. Uma divisão norte-sul, hemisfério norte, hemisfério sul, desafiou a globalização em termos de governança por nações poderosas, ou seja, porque só os poderosos podem realmente comandar a globalização. E surgiu o movimento anti-globalização, que começou com o primeiro Fórum Social Global em Porto Alegre, no começo de 2001. Então, é muito interessante a gente observar as duas quadraturas do ciclo, a crescente e a decrescente, com conotações similares. No trígono crescente, 2002, 2003, a primeira conferência de Doha consagrou a importância comercial da China. E a China daí só vai crescer. O ano passado eu tinha comentado, a China vai se recuperar rapidamente da pandemia, porque ela teve uma nova conjunção, ocorreu sobre o Saturno-Plutão, foi em cima do Júpiter da China, mas depois a conjunção Júpiter-Plutão, que foi no mesmo grau da Saturno-Plutão, foi também sobre esse Júpiter. Então, a partir daí, ele cresce. E isso promoveu um começo de um novo ciclo de negociações. A economia americana cresceu no trígono, mas invadiu o Iraque. Na Sesc quadratura crescente, o último aspecto antes da oposição, a intervenção americana desandou, os Estados Unidos perderam controle na luta contra o terrorismo e ressurgiram os protestos anti-globalização. A oposição foi dentro da grande quadratura T. Júpiter, Plutão e até Marte estava lá também. O único de fora dos exteriores era Netuno. Total desestabilização da economia mundial. Grécia à beira da falência, desequilibrou a União Europeia, depois também Itália e Espanha, e o euro teve uma grande desvalorização. Nas questões tecnológicas, explodiu a plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, que ocasionou um grande vazamento de petróleo. Foi um dos piores desastres, se não o pior ambiental, dos Estados Unidos. No trígono decrescente, a economia mundial se reequilibra. Agora, a quadratura, que vai terminar o ciclo, ainda tem um sextil,
ainda tem uma semiquadratura para esse ciclo só terminar em 2032, em 28 graus de Gêmeos. Então, isso das coisas que já aconteceram, os protestos anti-globalização, também eles são esperados para este ano. O que o Casolanda disse que eu ia falar era isso, eu fiz uma lista das ativações da quadratura Saturno-Urano. Embora, como eu falei, ela esteja tecnicamente em orbe de dezembro de 2020 até janeiro de 2022. Mas primeiro foi o trânsito de Marte, que passou em janeiro. Depois a lua cheia, do dia 28 de janeiro, que ativou exatamente a quadratura. Em fevereiro, ocorreu a primeira quadratura exata, dia 17. Em abril, nós vamos ver a lua cheia do dia 27, bombástica, inclusive para o Brasil, em 7 graus de Escorpião. Em maio, Saturno retrograda. Toda vez que um planeta muda de movimento, aquele estacionamento, seja para retrogradar ou seja para um movimento direto, ele pode disparar os aspectos que o planeta estiver fazendo. Em junho, a segunda quadratura exata, dia 14, que já aparece no eclipse. E depois o trânsito de Marte, que o Carlos Holanda mostrou, em Leão, no final do mês e no começo de julho, formando uma quadratura T. Em agosto, uma nova lua nova, no dia 8, em 16 de Leão, quadrada com Urano, mobiliza novamente. No dia 20, Urano retrograda, então, mais um estacionamento que efetivamente pode promover. Aí, setembro, não tem nada, outubro, novamente estacionamento Saturno para voltar ao movimento direto, a caminho da última quadratura com Urano, exata. Em novembro, a lua nova do dia 4, em 12 de Escorpião, promovendo novamente a quadratura, e o trânsito de Marte, também em Escorpião, numa nova quadratura T, como a lua nova vai fazer também. Em dezembro, a terceira e última quadratura exata. Então, individualmente, essa quadratura Saturno-Urano vai afetar aqueles que tiverem luminares, planetas ou ângulos entre 7 graus e 14 graus dos signos fixos. Essas pessoas irão vivenciar um clima de agitação, de instabilidade, de rebeldia e até de tendência revolucionária. Mas, seguindo o que nós tomamos como uma das premissas da astrologia, o que está em cima se assemelha ou reflete embaixo, também as pessoas que têm em seus mapas aspectos do ciclo Saturno-Urano, quer dizer, que nasceram no ciclo, em especial conjunção, quadratura e oposição, poderão passar por esses contextos acima, independente do aspecto tocar a posição natal. Quer dizer, a quadratura não precisa trocar a posição natal. Eles conflitam em cima, a pessoa pode enfrentar também um conflito embaixo. E o Brasil? Antes da gente desenvolver o Brasil, que, como eu falei, está sendo, na verdade, muito afetado por essa quadratura, a gente tem que lembrar que os princípios de Aquário eles são humanitários e cooperativos. Igualdade, fraternidade, solidariedade. Urano é o regente moderno de Aquário e Saturno, o tradicional. Eu considero sempre os dois. A quadratura Saturno-Urano dificulta a consideração do contexto humanitário e a união de forças com responsabilidade, incentivando agitação, rebeldia contra as regras sociais, despreocupação com as consequências dessa rebeldia no sentido coletivo. E, como eu já citei antes, o Brasil tende a ser muito afetado pela quadratura.
nós vamos ver as várias ativações. Urano já vem sobre Saturno desde o ano passado. É o segundo ano. Agora, com Saturno junto, também fazendo a quadratura com Saturno. Quer dizer, a quadratura Saturno-Urano cai sobre o Saturno do Brasil. O mapa da posse do presidente, que tem ascendente aquário, ascendente touro, meio do céu aquário, Urano já tinha chegado no ascendente no ano passado. Agora chega Urano no ascendente, Saturno no meio do céu. Isso é mais difícil para o próprio governo. E tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que o ascendente do Brasil, bom, eu considero o mapa retificado do Brasil 16 horas e 8 minutos, um trabalho de São Paulo, da ABA, e meu também aqui na Ciência, no Rio de Janeiro, 22 graus de aquário. Portanto, Saturno e Urano são regentes da cúspide do ascendente do Brasil. Considerando que o ascendente indica a disposição geral e a postura coletiva da população, a quadratura incentivou a desobediência, em especial do final de dezembro para cá, por parte da população jovem, que hoje ocupa muitos lugares nos hospitais do país, aumentando muito, digamos assim, as internações. Então, vamos ver como é que a gente chegou a essa situação. Primeiro, não posso deixar de começar pela progressão secundária do Brasil. Desde 2017, Sol e Marte estão em conjunção. Primeiro, eles fizeram lá a conjunção com Plutão, quando Marte já tinha entrado em Áries, o Sol entrou em Áries, aí fez em cima de Plutão, mas isso se manteve, vai até 2022, gerando uma grande polarização e agressividade. E, de alguma maneira, isso ativou, essa conjunção ativou Urano e Netuno do Brasil. No momento, o meio do céu está chegando na conjunção Lua-Júpiter. Então, esperemos que possa haver, ao longo do desenvolvimento dessa direção, um interesse maior com relação à população, ao bem-estar da população. Aqui a gente pode ver a conjunção Sol e Marte ainda em quadratura com Urano. Ora, isso indica mudanças repentinas, situações inesperadas. O eclipse total do Sol, que o Casolanda citou, cuja sombra cobriu a América do Sul, porque a totalidade cobre lá China, Chile e Argentina, mas cobriu a América do Sul, quer dizer, isso marca a América do Sul como situações acontecendo aqui, mas ele foi em quadratura com Mercúrio do Brasil, em 23 graus de Virgem, na casa 8. Então, um eclipse de casa 9 para o Brasil, que ativa questões jurídicas, que ativa relações internacionais, comércio internacional, principalmente, né? Esse eclipse foi em conjunção com Mercúrio e em quadratura com Netuno. Então, ele já é dado a muitos problemas de fraudes, de confusões, de situações. A casa 8 ela é uma casa ligada a investimentos no Brasil, a movimentação, mas também a mortalidade. E quando isso é ativado em aspectos difíceis, como a gente vai ver o desenvolvimento disso nesses meses, promove o que ocorreu. Nós estamos numa situação agora, em relação à pandemia, pior do que qualquer época do ano passado, né? Então, nós somos únicos e incomuns.
porque os outros têm uma segunda onda, mas a gente tem, ao contrário, um grande agravamento, e isso é por causa da quadratura Saturno-Urano e dos outros mapas. Também não podemos deixar de olhar o solstício de Capricórnio. A indicação, para alguns autores, é que se deve olhar o equinócio de Áries, mas também se deve observar o solstício de Capricórnio, porque ele está ligado ao ano civil. E nós tivemos um solstício na casa 12, a casa das calamidades, dos locais de isolamento, das epidemias. Então, mais uma indicação. A conjunção Júpiter-Saturno ocorreu na casa 9. Aliás, todos os mapas das conjunções do ano passado, a última Júpiter-Plutão, a conjunção Saturno-Plutão, foram na casa 9. Então, essa casa 9, ela puxa questões ligadas ao estrangeiro, mas também questões jurídicas. E nós vamos ver que o mapa da posse do presidente Bolsonaro é casa 9. Ora, o que aconteceu? A conjunção foi quadrada com Urano. Urano na casa 12, dada a dificuldades e problemas repentinos, que podem ser causados pelo setor jurídico, como podem ser causados também por questões ligadas ao estrangeiro. Tivemos lá o eclipse de casa 9 e repetiu-se a conjunção, porque sempre a gente vê o que vale para o ciclo é o mapa da última conjunção. A lua cheia de janeiro, rapidamente, só para mostrar que ela foi na casa 8, ou seja, reforçando lá a questão da ativação do eclipse. E o que teve essa lua nova? Ativou a quadratura Saturno-Urano com Marte ali junto. E também questões econômicas. Bate lá na Lua, na casa 2, regente do ascendente. A Lua nova de fevereiro, a da Doriforia, a Lua nova foi sobre o ascendente do Brasil. Mas essa Lua nova foi na casa 8 do Brasil também, então temos mais casa 8. E, de alguma maneira, a gente vai ver ali que haviam tensões com o Congresso, efetivamente, depois se resolveram. Agora vamos dar uma olhada nos trânsitos do Brasil. Plutão não volta mais a nenhum aspecto exato, mas se mantém ainda em trígono com Mercúrio, que muito nos ajudou no ano passado, porque o Plutão está pela casa 12. Então, digamos, a mudança, a regeneração, transformação com relação aos meios, métodos comerciais, o que fosse. E Netuno também repete o aspecto do ano passado, o trígono ao meio do céu, que ele está fazendo novamente agora. O auxílio assistencial, esperamos que colabore também para o auxílio necessário aos estados para que eles retornem com os CTIs, que, como o governo considerou a calamidade até dezembro, foram cortadas muitas coisas, só que agora a gente está também numa situação de calamidade muito complicada. E Netuno vai fazer oposição a Mercúrio, ele começa a oposição a Mercúrio, que vai ser mobilizada pelo eclipse, e essa oposição de Netuno com Mercúrio, ele pode indicar notícias sensacionalistas, por vezes, quer dizer, muita fake news, muita atenção e cuidado, mas fraudes, incidentes, roubos, isso também causa problemas na Bolsa, porque o Netuno está na casa 2 do Brasil. Então, isso pode levar a um certo descontrole da economia. Urano, que está sobre Saturno, com Saturno quadrado com ele, Urano também só volta a se aproximar
com tudo aquilo que a gente já comentou aqui, quer dizer, que não favorece as questões ligadas à Casa 3, educação, transportes, relação com países vizinhos. Mas, se a gente considerar casas derivadas que são utilizadas também em astrologia mundial, a gente pode dizer que é a casa dos mudanças em impostos e taxas, a 8 da 8. A gente viu aí a retirada do PIS e COFINS de bujões de gás. E também é a casa dos inimigos da justiça. Então, muitas tensões com a justiça. Urano faz um ótimo aspecto com o Sol, o que favorece, efetivamente, reformas progressistas, não apenas por parte do governo, mas também de empresas tecnológicas. O Sol ele fala também de grandes empresários. Mas Urano também faz quadratura com os nodos no eixo 612, então ele dá um pitaco ainda de problemas de saúde, de problemas de emprego, instabilidade, de problemas ligados às questões de hospitais, de locais de isolamento. E mais a outra coisa boa, Júpiter. Júpiter entra no ascendente, se mantém na casa 1 do Brasil todo ano, volta às proximidades do ascendente, aqui em setembro e outubro. Se isso é a postura da população, esse Júpiter nos dá um pouco de otimismo, um pouco de ânimo. Afinal de contas, o que eu sempre falo é o seguinte: a tecnologia vai muito bem, obrigada. 11 vacinas. Então, as coisas andaram bastante. Se nós não andamos, não acompanhamos, isso não quer dizer que as coisas não estejam andando. Eu acredito que vai chegar a nossa vez também. Esse é o mapa da posse do presidente Bolsonaro. Casa 9, como eu falei, Urano está sobre o ascendente e Saturno no meio do céu. As cobranças são grandes, isso vai ficar o ano inteiro. Quer dizer, pode querer inovar, ou querer fazer diferente, mas vai acabar sendo cobrado a seguir algumas coisas convencionais. Eu uso sempre a progressão lunar fechada do Boris Christoff para acompanhar um mapa de posse. Mesmo que a gente tenha um mapa do presidente, que eu não confio naquela hora de Bolsonaro, o cara é registrado 11 meses depois em outra cidade, mas esse mapa sempre funciona. Então, cada quadrimestre é uma casa. E sempre, quando foi ativado essa casa 9, aqui por quadratura, no ano passado, Sol, Saturno, Plutão, nodo, que é quadrado com Urano, ou na oposição, e agora vai ser a conjunção. Então, esse último quadrimestre do ano tem dificuldades também aí para o presidente no governo. A lua nova de hoje, linda, estélio em peixes, né? Favorecendo a imaginação, fantasia, mas ela, para o Brasil, ela é na casa 12 e faz oposição ao Mercúrio. Esta é a lua nova, 3 meses depois do eclipse, que reativa o eclipse. Então, e ela começa a puxar a oposição de Netuno. Isso se localiza sobre a casa 2 do mapa do Brasil. Já é a casa 2, da cúspide da 2 para a casa 2. Então, esperamos que as dificuldades com relação a essa situação, que deve se resolver na semana que vem, do novo auxílio emergencial e essa liberação de recursos do governo para os estados, seja favorecido, mas é mais casa 12. Quer dizer, a gente tem uma grande concentração de mapas em casa 12, casa 6, casa 8 e casa 9 lá
de quebra. O equinócio de Áries. Como falou o Carlos Holanda, para o Brasil o mapa é muito parecido. Está sendo muito louvada essa conjunção Sol-Vênus, embora dissociada num equinócio, porque isso favorece a paz, a harmonia, a cooperação, e isso está no ascendente para o Brasil, em conjunção com o ascendente. Então, provavelmente, isso aqui favorece, em termos de vigor físico e moral para a população, mas, se vocês observarem, isso tem uma quadratura com o meio do céu. Então, isso dificulta a população no que se refere ao rumo que o governo toma. E o regente da casa 10 é o Saturno, que está aqui na casa 11, fazendo quadratura com Urano. Urano na 2. Então, pelo equinócio, Urano também puxa instabilidade econômica, financeira, tendo que mudar algumas situações. Entretanto, o trígono com o meio do céu indica a possibilidade do governo encontrar alternativas. Júpiter está ali, muito próximo, como eu falei, Júpiter atualmente está próximo do ascendente do Brasil, então isso favorece. O Marte de casa 3, em quadratura com o Mercúrio, é dado a acidentes. Isso não é tão favorecido. E também com relação a situações difíceis com países vizinhos. A lua cheia de abril, que eu citei para vocês, coloca o Saturno como focal da quadratura T, Lua próxima ao meio do céu, Sol Urano no fundo do céu. Alguma dificuldade com relação para a população, porque o Saturno é ascendente, indica essa dificuldade, e surpresas ou questões ligadas à oposição tomar outro posicionamento, porque Urano, no fundo do céu, o fundo do céu é a casa da oposição ao governo, ou seja, dá alguma reviravolta que isso pode promover, além de problemas climáticos, algum problema na agricultura ou pecuária, mas olhem a superposição dessa lua cheia com o mapa do Brasil e com o mapa da posse do presidente Bolsonaro. Então, isso vai cair exatamente em cima do ascendente, meio do céu da posse, e no mapa do Brasil, a Lua em cima de Marte, em oposição com Saturno. Então, eu digo, esse é um momento de grande tensão. O que eu acredito é que depois desse momento, quer dizer, acabando essa lua cheia, que dura mais uns 14 dias, aí sim a gente vai poder tomar uma posição mais positiva. Embora o eclipse total da Lua, também 6/12, faz uma quadratura com... faz uma oposição à Lua Júpiter do Brasil, aquela que o meio do céu progredido está lá em cima. E o eclipse do Sol, casa 12 também. Aqui, com o Netuno, já em oposição mesmo ao Mercúrio do Brasil, na casa 9. E esse ponto 19 de Gêmeos é exatamente o ponto médio entre o Sol e Mercúrio do Brasil, o Sol em 14 e o Mercúrio em 23. Sempre que esse ponto é tocado por um eclipse, tende a ocorrer alguma coisa, alguma mudança importante ou alguma situação que chama a atenção do próprio país. O solstício de Câncer cai no mesmo grau do ascendente e do equinócio. Então, traz Urano na casa 2, Saturno na 11, igual, só que aqui o Sol está no fundo do céu. Esse Sol no fundo do céu fala de novo das questões ligadas à oposição. A Lua, na casa 8, participa da quadratura
Saturno, Urano e até Marte, já começando aqui a se aproximar da quadratura T que ele vai fazer. O equinócio de Libra, casa 8, alguma mudança importante. E, novamente, o eclipse parcial da Lua, 6/12. E o eclipse total do Sol, casa 1. Aqui já abre o favorecimento, de alguma maneira, mas é um eclipse que está quadrado com o Sol do Brasil. O Sol do Brasil é 14 e ele vai fazer, portanto, uma quadratura. Então, temos questões ainda importantes aqui ligadas à casa 8, que me parece mais que podem ser questões ligadas a investimentos, questões ligadas a situações marcantes. O solstício de Capricórnio traz o Sol também na casa 9. Quer dizer, então, a gente já vê aqui no final uma movimentação melhor por casas. Eu quero fechar com algumas palavrinhas sobre o Rio de Janeiro, que também teve o eclipse. O Rio de Janeiro tem o Mercúrio quadrado com o Mercúrio, oposto ao Mercúrio do Brasil. Então, ele também pegou o eclipse de 14 de dezembro e não vai pegar já agora mais nessa lua nova, a lua nova é em cima do Mercúrio do Rio de Janeiro. Ora, observem também que a oposição Marte-Saturno ela é mobilizada pelo trânsito de Urano. Então, nós estamos numa situação difícil, como já vínhamos no ano passado, chamei a atenção, Netuno em cima do Sol do Brasil. Desmontou o governador, desmontou o prefeito no final do ano. Isso continua. Esse ano, Netuno ainda está sobre o Sol do Brasil. Vai à frente e volta. Então, temos um governador que tem problemas de processos, e até o Eduardo Paes, que a propaganda parecia um mantra do Crivella, dizendo assim, você vai ser preso, você vai ser preso, você vai ser preso. Aí, quem foi preso foi ele, sempre acusando o Eduardo Paes, que também tem processo. Continua a mesma progressão secundária do ano passado do Brasil. Plutão em quadratura com o Sol. Quer dizer, mudanças governamentais, mudanças, situações que vêm à tona. Principalmente é isso que Plutão faz. Aqui, os trânsitos, como eu falei, Urano lá fazendo quadratura, Saturno em cima do Marte do Brasil. Quer dizer, não vamos esperar que a cidade se desenvolva bem esse ano. Pode ser por causa da pandemia? Pode, mas pode ser por causa que o Saturno amarra aquilo ali. Quer dizer, ele dá uma dificuldade com relação a essa movimentação. Embora a posse, o mapa da posse do Eduardo Paes é muito melhor do que o mapa da posse do Crivella, que tinha um Marte e Netuno na casa 12. Aqui, pelo menos, tem Marte, regente do ascendente, na casa 1, mas a gente vê a Lua ali, ó, em 11 graus de Leão, portanto, pegando também a quadratura de Urano e a oposição de Saturno. Então, para finalizar, eu já tinha falado que o ano ia ser difícil. Agora, vejam bem, eu acho que exatamente essa lunação de peixes, belíssima, é para a gente não perder a imaginação, a fantasia de que, com certeza, que as coisas vão melhorar. E, de alguma maneira, eu diria que ter esperança e acreditar nos dá força para resistir. Então, é um novo ano astrológico que começa, como no ano passado, ainda sob condições difíceis, mas as coisas vão andar. Podem confiar. Muito obrigada.